E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero começar com você a discussão sobre cônicas e sobre seções cônicas. Para que se consiga definir muito bem seções cônicas, aqui nesse vídeo eu quero te mostrar a ideia do que vem a ser um cone, a construção desse objeto, dessa superfície chamada cone. Para então, conseguirmos então entender a ideia de seccionar esse cone, fazer seções, corte nesse cone e obter esses lugares geométricos que então a gente vai definir como as seções cônicas, que são a circunferência, a parábola, a hipérbole e a elipse. E daí então, para desenvolver esse conceito, eu coloquei aqui esse ponto D, ele é um ponto do espaço. Embora eu pudesse aqui exibir para você as coordenadas, né, o sistema cartesiano, né, esse eixo x, y e z, e situar esse ponto D em alguma coordenada, que aqui em particular ele é o ponto 002. Se você quiser, você pode visualizar aqui também, ó, esse plano cinza, que é o plano XY, mas essa definição ela independe da localização das coordenadas do ponto. Ao menos para desenvolver essa ideia, o que a gente usa basicamente são pontos, retas e faz essa construção no espaço 3D. Aqui eu vou omitir o sistema cartesiano completamente para desenvolver essa ideia em torno de um ponto no espaço e também das retas e dos objetos que vão, enfim, compor essa ideia desse cone. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte, esse é o ponto D e eu vou definir duas retas aqui. Essas duas retas vão ser retas que passam por D. E aqui essa reta preta, aqui está sendo a reta I, mas eu vou simplesmente chamá-la de reta preta. E essa reta laranja. E que se eu colocar para girar aqui para você, para que você tenha essa noção da tridimensionalidade, essas retas elas se encontram nesse ponto que a gente chama de ponto D. Então elas são retas concorrentes, são retas situadas no espaço, elas se encontram nesse ponto D, que é um ponto do espaço. E daí você vai poder observar que existe um ângulo associado a essas retas. E aqui em particular está 44,78. Pode ser um ângulo qualquer. Eu poderia variar esse ângulo, modificando esse valor aqui, que você não precisa se preocupar em entender esse valor, mas o que importa é que essas retas formam um ângulo entre si, ok? Elas formam um ângulo entre si. Eu vou deixar aqui, pode ser 33,02, sem muito problema. E o que a gente vai desenvolver aqui é a seguinte ideia. Deixa eu agora omitir esse ângulo. Ele não vai importar para a gente, pelo menos não agora. E o que eu quero fazer é o seguinte. Então essa reta laranja, eu quero rotacionar essa reta laranja em torno dessa reta preta. E é o que eu vou fazer aqui. Vou apertar um play aqui e quero que você visualize essa ideia. A reta laranja ela está girando em torno da reta preta. E vale observar aqui que o ângulo entre a reta laranja e a reta preta, bom, pode ser interessante já visualizar de uma vez. Esse ângulo não muda. Embora ela esteja girando em torno, rotacionando em torno dessa reta preta, ela não muda esse ângulo que ela forma com a reta preta por conta dela estar girando. Então, essa é a ideia de rotação, na verdade, né? Esse ângulo beta, então, ele não muda. E esse ponto D é o ponto de interseção entre essas retas. Elas são retas concorrentes em D. Deixa eu deixar dessa maneira aqui. Eu vou omitir aqui o ângulo também para não ficar com informação demais na tela. E então veja bem, quando a gente olha para essas retas preta e laranja dessa maneira, a reta preta fica estática, parada, e a reta laranja gira em torno da preta. Bem, a reta laranja, você está vendo só um pedaço dessa reta, né, mas ela prossegue indefinidamente em ambos os sentidos, né, de D para esse sentido aqui para cima e de D para esse sentido aqui para baixo, para essa direção definida pela reta laranja. E como é uma reta infinita, a gente está falando de infinitos pontos. Só que essa reta laranja, ela possui infinitos pontos, mas eles estão presos nessa direção. E conforme então essa reta gira, ela muda de direção. Ela muda de direção, embora o ângulo dela com a reta preta não mude, ela muda de direção. Então, para cada vez, para cada posição que essa reta assume, né, conforme ela vai rotacionando em torno da reta preta, né, para cada direção que a reta laranja assume, conforme ela rotaciona em torno da preta, a gente tem uma infinidade de pontos diferentes de uma infinidade de pontos anterior. Então, essa reta aqui, essa laranja aqui, possui infinitos pontos, mas quando a gente rotaciona ela um pouco,
esses outros infinitos pontos, por exceção de D, são outro conjunto de pontos, não são os mesmos pontos mais. E então a gente vai fazer o seguinte: se a gente pudesse visualizar, já que cada vez que para cada movimentação que essa reta faz, essa reta laranja, né, ela acaba sendo constituída por uma infinidade de pontos diferentes da anterior, né, para cada mínima variação nesse ângulo. Se a gente fizesse o seguinte, quisesse visualizar todos esses infinitos pontos para cada vez que a reta gira. Aqui então, para exibir o rastro dessa reta laranja, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer ela girar em torno da preta, mas deixando esse rastro enquanto ela gira. Aí você está vendo algumas falhazinhas, né? É mais com relação à geração do software, né? Pequenas falhas na geração dessas retas, mas a gente está falando de todas as infinitas retas. Acho que agora que está até cobrindo aí alguma dessas falhas. Todas as infinitas retas, né? Que a gente consegue formar quando a reta laranja ela rotaciona em torno da reta preta. Então, imagine todas as infinitas retas possíveis para todos os ângulos, vamos dizer assim, conforme ela gira, né? Todos os ângulos de rotação conforme ela gira em torno da reta preta. E então, esse conjunto de infinitos pontos que se forma por se girar a reta laranja em torno da reta preta é exatamente o que a gente chama de cone, ou da superfície cônica. Né? Esse cara aqui é um cone. E embora a gente esteja bem acostumado com a ideia de um cone sendo só a parte de baixo, né? Essa superfície cônica inteira, né? Ela é formada tanto por essa parte de cima quanto por essa parte de baixo. Se eu colocar para girar aqui, vamos ter uma falhazinha aqui nessa geração, não tem muito problema. Vamos ver se eu colocar ele para girar mais uma vez aqui, ele cubra. Mas então, esses infinitos pontos aqui, os conjuntos dessa infinidade de pontos, para cada vez que essa reta girou, né, para cada uma dessas retas, que embora o ângulo delas com relação à reta preta seja o mesmo, esse ângulo de rotação é de 360 graus. Né? Esse ângulo de rotação ele vai alterando e vai formando essa figura. Então, imagine o cone, essa superfície cônica, como os infinitos pontos de cada uma das posições dessa reta laranja girando em torno da reta preta. E daí ele ficou com esse ângulo, com essa forma, né? Então, veja bem, deixa eu voltar aqui para o início. Deixa eu omitir esse rastro aqui por enquanto. Isso. E se a gente fizer o seguinte? Eu vou diminuir esse ângulo. Bom, o ângulo beta está aqui, que a gente ficou em 33,02. Vou diminuir esse cara um pouco. Vou botar aqui em 8,53. Eu acho que assim tá legal. Se então a gente repetir essa ideia, deixa eu colocar essa reta laranja para girar mais uma vez, mas deixa eu colocar o rastro, pedir para exibir o rastro de novo aqui. Então, repetindo essa ideia da reta laranja girar em torno da preta, bom, a gente vai ter também um cone. Esqueci, eu acho, de colocar o rastro, espera aí. Aqui. Agora foi. Assim. Acho que agora vai. Então, se eu colocar esse cara aqui para girar em torno da reta preta, a gente também vai ter um cone. Ligeiramente diferente, porque agora ele ficou mais estreito, vamos dizer assim, né? Como o ângulo da reta laranja com a reta preta é um pouco menor, 8,53 agora, o que a gente acabou obtendo foi esse cone um pouquinho mais estreito, mais fechado, né? Mas é o mesmo cone, a mesma ideia que a gente tinha antes. Então, esse ângulo que a reta laranja ela forma com a reta preta vai definir o quanto esse cone ele é mais aberto ou ele é mais fechado. Deixa eu omitir esse beta aqui. Ou melhor, deixa eu apagar a ideia do rastro aqui por um momento. Deixa eu abrir bastante esse ângulo beta aqui. Vou abrir ele bastante. Aqui, pode ser 68,2, isso é legal. Então tá aqui. Deixa eu voltar com o rastro da reta F. Reta F não, da reta laranja, perdão. Que a reta laranja é a reta F. E C, eu pedi para ela girar mais uma vez em torno da reta preta.
Agora o que a gente vai ter vai ser um cone, mas um cone bem mais aberto, né? Com esse ângulo muito maior. E aqui esse limite esquisito que você está vendo é o limite de plot do gráfico, né? Se eu mudar um pouco esse ângulo aqui, ele vai preenchendo esses pedaços que não foram preenchidos, né? Isso aí é com relação ao software, né? Mas imagine como esse somatório dessas infinitas retas possíveis. Então o que a gente tem vai ser isso aqui. Posso parar aqui por um momento. Então, aqui para esse beta quase 70 graus, a gente teve com o cone mais aberto, sendo que, como eu falei, essas linhas meio esquisitas aqui que subiram e desceram, ao invés de estar redondinha, é só pela limitação de plot do gráfico. Então, deixa eu mais uma vez tirar o rastro aqui. E eu vou de novo esse ângulo. Deixa eu menor. Tinha visto antes, 33.02. Então, mais uma vez, para você visualizar. Deixa eu colocar o play aqui para você ver. Então, a ideia dessa superfície é a coleção de todos esses pontos que você está vendo aqui, formados por esse giro, né, da reta laranja em torno de uma reta preta. Dessa reta preta definida aqui. Lembrando que as retas laranja, tanto quanto a laranja quanto a preta, elas são concorrentes nesse ponto D. E a reta laranja ela rotaciona então, em torno da reta preta. Está aí terminando de preencher alguns espaços que não foram. Né? Questão do software aqui mesmo. Mas enfim, essa então é a ideia de quando a gente tem uma superfície, essa superfície cônica, desse cone, a gente costuma chamar isso de cone. Esse cone, então, a superfície é uma coisa 3D, não é 2D. E o que a gente vai ver agora vai ser a ideia de um plano passar cortando esse cone em certos lugares, sob certas condições, e que tipo de, o que esse corte vai revelar, né? Que conjunto de pontos vai compor esse determinado corte. Bem, então, agora que foi desenvolvida essa ideia da superfície cônica, né, do cone, aqui eu estou colocando então para você ver um cone, esse cone aqui, que eu estou destacando aí na imagem, ele agora tem cor azul, né? E aqui um plano qualquer. Nesse caso aqui um plano está de cor verde. E esse plano, ele corta, ele acerta esse cone num determinado ponto, ou num conjunto de pontos, a depender de onde esse plano estiver. E aqui em particular, esse plano verde, ele está acertando esse cone lá naquele ponto de interseção entre a reta preta e a reta laranja que a gente viu no gráfico anterior. Né? Aqui no caso a reta seria azul para formar essa superfície azulada, mas eu acho que você entendeu a ideia. Aqui a gente tem o cone e esse plano acerta o cone nesse ponto de interseção. Então nessa janela aqui à direita, você está vendo o resultado dessa interseção. Nesse caso, um único ponto. A gente está vendo aqui então esse único ponto. Agora, se você observar mais ou menos e pensar naquela reta do meio, né, que passa pelo meio do cone, a reta preta, esse plano está meio que formando 90 graus com ela, né, com essa reta. Mas a ideia é que esse plano ele vai formar um determinado ângulo com a tal da reta preta que a gente definiu anteriormente. Aqui eu não estou definindo essas retas, não estou colocando aqui, porque o que a gente quer mesmo é desenvolver a visualização e a ideia tridimensional desses lugares geométricos. Então, o que acontece se esse plano, ao invés de acertar esse ponto aqui, se esse plano subir um pouco? Bem, se esse plano subir um pouco, ele vai cortar esse cone é vazio no meio, né? Mas ele vai cortar esse cone, essa superfície, segundo essa linha que está aparecendo aqui pontilhada. E que à direita a gente está vendo que vai ser uma circunferência. Então, esse conjunto de pontos, né, que é definido pela interseção entre esse cone, que tem infinitos pontos daquelas infinitas retas que giraram em torno da reta preta, né, é a interseção desse conjunto infinito de pontos com esse conjunto infinito de pontos que formam um plano. Ou seja, quais são os pontos que são tanto do cone, pontos pertencentes ao cone, quanto pontos pertencentes ao plano. E aí, esse conjunto de pontos, esse lugar geométrico, é uma circunferência. E se essa circunferência estiver bem próximo daquele ponto de interseção, ela é uma circunferência com raio pequeno. E conforme ela vai se afastando, ela vai se tornando uma circunferência com raio cada vez maior. E conforme ela se aproxima daquele ponto de interseção,
ela vai diminuindo, diminuindo, até que ela se degenera e se torna um único ponto. Da mesma maneira que se esse plano for para baixo, olha lá, quanto mais ele vai para baixo, mais essa interseção ela é uma circunferência e maior é o raio dessa circunferência, né? Então, conforme você se afasta do ponto de interseção, seja indo para cima ou seja indo para baixo, né, o que você vai ter então é uma circunferência que quanto mais afastado, maior o raio, e que quando você se aproxima e chega no ponto de interseção, essa circunferência degenera para um único ponto. E então, dito isso, deixa eu subir aqui esse plano um pouco, colocar ele mais ou menos aqui. Então, esse plano ele continuou tendo os mesmos vetores diretores, ou vetores que geram esse plano, mas ele só aumentou, subiu ou desceu, né? É como se fosse uma cópia do primeiro plano que subiu ou que desceu. Mas o que vai acontecer então se esse plano ele inclinar, ele mudar o ângulo? É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou aumentar um pouquinho o ângulo, tornar diferente de zero, né? E girar esse plano, como se estivesse tombando um pouco, né? Vou colocar ele mais ou menos assim. Você vai ver que agora já não é mais uma circunferência, ficou uma coisa meio oval, né? Conforme inclinou, né? Conforme esse plano inclinou, antes ele não estava inclinado, era uma circunferência, e conforme ele foi inclinando, ficou uma coisa meio oval, né? Na verdade, não é, o nome dessa curva não é oval. O nome dessa curva ela é uma elipse. Esse lugar geométrico aqui é chamado de elipse. Então, quando esse plano ele acerta, ele corta esse cone com um determinado ângulo, né, com aquela reta do meio, que não é um ângulo de 90, né, então é um ângulo menor que 90, ou pelo menos aqui visualmente, nesse caso, o que a gente está vendo é essa figura oval, né, que é uma elipse. Então, o nome desse lugar geométrico, não desse meio aqui, ok? Posso até apagar esse meio aqui, porque a gente está falando só dessa linha, que é o contorno, né, dessa região aqui que a gente poderia talvez chamar de oval. Mas o nome dessa região aqui é região elíptica. E essa linha preta aqui, que é a interseção entre o plano e o cone, né, é o que a gente chama de elipse. Isso vai acontecer também se eu descer esse plano mais lá para baixo. Ó. Também o que a gente tem é uma elipse. Agora, voltando ao ângulo anterior, né, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse plano, assumir mais ou menos, deixa eu pedir aqui para visualizar, eu acho que assim eu vou conseguir ver bem, mais ou menos o ângulo, esse ângulo aqui, ó, o ângulo em que essa reta do meio, né, forma com essa reta que girou em torno, né, colocar esse plano mais ou menos nesse ângulo aí. Então, quando isso acontece, né, pode ver que esse plano não está acertando a parte de cima do cone, está acertando só a parte de baixo, ou se eu subir, ele acertou só a parte de cima. Então, nesses dois casos, essa curva que se gerou aqui, essa coleção de pontos que forma essa curva preta aqui, né, que a gente está vendo, essa coleção de pontos aqui é o que a gente chama de parábola. Então, esses pontos aqui, coleção desses pontos aqui, essa união desses pontos, ou seja, esse lugar geométrico, é o lugar geométrico que a gente chama de parábola. Conforme esse plano ele desce, né, em direção àquele ponto de interseção, essa parábola vai ficando menor, né? E conforme ele se afasta desse ponto de interseção, essa parábola vai abrindo mais, né? Nesse sentido que eu quis dizer, né? Ela vai abrindo mais. Quanto mais distante, mais essa parábola abre. Quanto mais próximo, mais essa parábola ela fecha. E essa mesma coisa vai acontecer quando a gente olhar aqui para baixo, né? Essa interseção do plano lá para baixo. Então, a gente pode pensar nessa linha, as infinitas linhas que formam esse cone, esse plano é paralelo a uma delas, a uma dessas infinitas retas, né, que formam essa superfície cônica. Então, da mesma maneira, se esse plano ele fosse afastando para baixo, o que aconteceu na verdade foi que antes a parábola estava virada para cima, antes ela estava virada, esse lugar geométrico chamado parábola estava virado para cima. Espera aí, girei aqui, não deveria. Acho que agora foi, cliquei numa coisa errada aqui. Então agora ele está virado para cima, não é isso? E quando esse plano ele desce,
ela passa a ficar virada para baixo. Então, estava virado para cima, está virado para baixo, pelo menos nessa nossa orientação aqui de para cima ou para baixo, na janela da direita. Então tá aí. Quando esse plano, né, esse plano verde, esse cara aqui, ele é paralelo a alguma geratriz, né, que é o nome dessa reta laranja, né, que é a reta que gera a superfície cônica, né, gera esse cone. Quando ele é paralelo a uma geratriz, é isso que a gente vai obter. Essa coisa chamada parábola, então. Virado para cima ou virada para baixo, né, essa nossa orientação aqui. Mas essa coisa chamada parábola acontece nessas condições do plano com relação ao cone. Então, quando a gente estava falando da comparação entre a circunferência e a elipse, então veja bem, nesse caso, né, esse plano parece estar formando 90 graus com aquela linha do meio. Né? Se forma 90, vai ser essa que a gente chama de circunferência. Né? Esse ponto aqui, eu coloquei ele sem querer em qualquer lugar, ele é o meio aqui, né? Deixa ele aqui mesmo. Não mexer nele agora não. Então, conforme esse plano ele forma um determinado ângulo, né? Qualquer ângulo, na verdade, desde que ele não se torne paralelo a uma geratriz. Enquanto ele acertar só uma desses pedaços do cone, né? Ou esse pedaço de cima, ou esse pedaço de baixo, enquanto ele acertar só um pedaço desse cone, o que a gente vai ter vai ser uma elipse. Eu estou dando um zoom para fora aqui. Mesmo que ele aumente o ângulo, ó, assim, menos um pouco, menos 45, 40. Enquanto ele não é paralelo a alguma geratriz, não importa o quão distante do centro, ou próximo, né, do centro não, do ponto de interseção, não importa, o que a gente vai ter vai ser essa coisa chamada elipse. Em particular, quando o ângulo é de zero aqui para esse desenho, né, forma 90 graus com aquela reta do meio, a reta preta, né, do desenho anterior, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar essa imagem aqui. Quando isso acontece, né, o que a gente tem é uma circunferência, não importa se ela está mais afastada ou mais próxima do ponto de interseção. Né? Quanto mais próxima, menor é o raio, quanto mais afastada, maior é o raio dessa circunferência. E, então, circunferência formando 90 graus com aquela linha preta do meio do gráfico anterior. Formou um determinado ângulo, né, passa a ser uma elipse. Deixa eu aumentar um pouquinho o ângulo para a gente ver que ela fica mais oval aqui. Enquanto esse plano não for paralelo a nenhuma daquelas retas laranja, que girou em torno da reta preta, vai ser uma elipse. No momento em que ele se tornar paralelo, em que esse plano se tornar paralelo, ou seja, uma das geratrizes vai ser paralela a esse plano, a gente passa a ter essa coisa aqui chamada parábola. Da mesma maneira, se a gente se aproximar do ponto de interseção, a parábola meio que fecha, e se você se afastar, essa parábola meio que abre. E sendo que, da mesma maneira que na elipse que a gente viu antes, ó, esse plano ele só acerta uma dessas partes do cone, né? Só a parte de cima ou então só a parte de baixo. Então, quando ele for paralelo, é o máximo que ele pode girar, acertando apenas, né, uma dessas partes do cone, ou a parte de baixo ou a parte de cima. Quando esse ângulo aumenta muito, deixa eu colocar 90 aqui, e deixa eu afastar ele um pouquinho aqui do meio. Então a gente passa a ter esse desenho aqui. Ou seja, esse plano ele está acertando o cone nessas duas partes do cone, né? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, quando isso começa a acontecer, né, eu posso até mudar um pouco esse ângulo e isso vai acontecer para alguns ângulos, tá vendo? Determinados ângulos vai continuar acontecendo. Aqui eu estou deixando 90 para esse cone aqui só é 90 para esse caso particular aqui, né? Desse ângulo que essa geratriz, né, a tal da reta laranja, forma com aquela reta do meio. A gente poderia ter ângulos diferentes aqui. Não precisava ser o 45 aqui, por exemplo, para ser paralelo. Depende do cone. Para esse cone aqui em particular, o 45 serviu. Mas voltando aqui então para essa figura. Quando, então, pode ser até interessante eu girar para você ver. Quando então esse plano acerta o cone, tanto nessa parte de cima quanto de baixo, a gente vai ter a geração dessas duas linhas aqui. Isso não vai ser mais uma parábola. Não vão ser duas parábolas, uma para cima e outra para baixo. Quando isso acontece, né, como eu falei,
serviria para alguns outros ângulos também, né? Pode ver que essas linhas vão se aproximando uma da outra, né? Conforme esse ângulo muda. Elas vão se aproximando e acaba virando duas retas, né? Mas conforme elas vão se aproximando, enquanto esse plano acertar, deixa eu botar 90 graus aqui, enquanto esse plano acertar tanto a parte de cima quanto de baixo, a gente tem esse lugar geométrico aqui. E esse lugar geométrico aqui é o que a gente chama de hipérbole. E embora você esteja vendo, né, essas duas linhas, né, essa em cima, essa linha curva de cima e a de baixo, você deve interpretar a hipérbole como se fosse uma única curva, né, que se estende indefinidamente para cá e para cá, a mesma coisa para baixo também, né? Mas imagine uma única curva que possui dois ramos, esse ramo de cima e o ramo de baixo. Então, nesse caso particular, quando o plano acerta esse cone nessas duas partes do cone, né, tanto de cima quanto de baixo, né, quando esse plano verde ele acerta esse cone e forma-se duas linhas, essas duas linhas aqui, né, que na verdade a gente deve ser interpretado como uma linha só, composta por dois ramos, é o que a gente chama então de hipérbole. E assim como na circunferência, embora essa é a cônica chamada hipérbole, quando esse plano ele vai se aproximando lá daquele ponto de interseção, ó, essas curvas essa única curva com dois ramos, esses dois ramos são curvos. Mas quando você acerta o ponto de interseção, essa hipérbole deixa de ser curva. E a gente vai dizer que a hipérbole degenera para duas retas. Então, conforme ela vai se aproximando do ponto de interseção entre a geratriz e a reta preta, né, a laranja e a preta que a gente viu anteriormente, ocorre o que a gente chama de degeneração. Essa é uma hipérbole degenerada. Ela se degenera para duas retas. Isso acontece também quando a gente estava falando de uma elipse. Deixa eu aumentar um pouco o ângulo só para ele ficar um pouquinho mais oval, vamos dizer assim, mais elíptico, para ser mais exato. Vai acontecer uma coisa semelhante à elipse. Conforme então esse plano ele se aproxima lá do ponto de interseção, essa elipse ela vai ficando menor e ela se degenera para um único ponto. Então, esse único ponto seria uma elipse degenerada. Isso vai acontecer também com a circunferência, como já foi visto antes. Conforme a circunferência ela se aproxima do ponto de interseção, essa circunferência se degenera para um ponto. E então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Então, as curvas, né, as cônicas, elas são resultados da interseção do plano com essa superfície cônica, e a depender do ângulo que esse plano forma com esse cone, a gente tem circunferências ou elipses, que é essa figura de agora, né? Aqui a gente tem circunferências, aqui a gente tem elipses, e então aqui colocar o 90, não precisava ser, mas colocar o 90, a gente tem aqui então hipérboles. E para cada uma dessas cônicas, né? Faltou a parábola, né? Lógico, faltou a parábola. Deixa eu colocar aqui a parábola. Pronto. A gente tem também as parábolas, ó. Então, são 4 essas cônicas que a gente está falando, né? E para cada uma dessas cônicas, né, ocorre essa coisa de degeneração. Então, circunferência degenerou para um ponto, elipse degenera para um ponto, tá ali o ponto, parábola agora. Parábola, ela vai se aproximando da interseção e se degenera para uma reta. E por fim, a hipérbole, ela vai se aproximando. Deixa eu colocar isso aqui mais ou menos no meio. A hipérbole, ela se aproxima da interseção, então se degenera para duas retas. E então, o objetivo desse vídeo era só esse mesmo, colocar você em contato com essa ideia dos lugares geométricos resultantes então da interseção entre o plano e o cone. Então aqui você está visualizando a hipérbole. Se eu diminuir aqui um pouco, você vai visualizar a parábola.
Se eu diminuir um pouco esse ângulo, você visualiza a elipse. Deixa eu afastar isso aqui um pouco. E se eu botar esse ângulo aqui, nesse caso particular, igual a zero, você visualiza a circunferência. Então, para esse vídeo era só isso mesmo. Espero que você tenha compreendido esses conceitos. Bons estudos para você. E é isso aí.